Prezado e querido amigo, é uma satisfação imensa poder falar a sua vida nesta manhã, falar ao seu coração, à sua alma, falar da palavra de Deus. Este é o motivo principal do programa logo de manhã. Mas antes disso eu quero homenagear os aniversariantes da semana. Quero dizer-lhes que Deus os abençoe grandemente. Quero dizer-lhes que sejam eles enriquecidos pela graça de Deus e que tenham muitos anos de vida e continuem firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo. Também, sendo hoje uma sexta-feira, eu queria convidá-los para os nossos cultos no domingo pela manhã. Às 10h05, nós estaremos começando o culto da manhã. E à noite, às 19h. Esperamos contar com todos vocês no programa do próximo domingo, tanto pela manhã quanto pela noite. Seria uma bênção que você viesse até nós e nos conhecesse de perto e pudesse ouvir a palavra de Deus. Hoje, nós queremos falar sobre o que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 5, nos versículos 1 até o 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Nós temos nesse texto várias colocações. Naturalmente que João estava querendo combater o gnosticismo existente naquela época. Os gnósticos não criam nem na encarnação, nem na divindade de Jesus Cristo. E é por isso que João vai querer ensinar com todas as forças de sua alma que o Verbo se fez carne e habitou realmente em nós. É a encarnação do Filho de Deus. É o homem perfeito. Mas também João prega a divindade de Jesus Cristo, não só no Evangelho, no seu Evangelho famoso, como também em suas cartas, especialmente na primeira carta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É interessante notar que os mandamentos de Deus não são pesados. É bem verdade que o cristianismo oferece um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Mas Cristo está ao nosso lado. Ele nos acompanha, Ele nos sustenta, Ele nos toma pela mão. Por isso, os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Jesus Cristo não são pesados, porque Ele está ao nosso lado. Ele nos acompanha a cada momento. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nascido de Deus, aqui se trata da regeneração. Aquela mensagem que Jesus Cristo proclamou a Nicodemos. Nicodemos era príncipe dos judeus. Foi ter com Jesus Cristo de noite. Olha, ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso era uma grande verdade que Nicodemos estava dizendo.
Mas Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos, Nicodemos, o importante é nascer de novo. O importante é a regeneração. O importante é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer da palavra de Deus, é nascer através do Espírito Santo. Porque o que é nascido da carne é carne. Você pode ver este mundo milhões de vezes, mas o que é nascido da carne sempre será carne, sempre será pecado. Mas o que é nascido do Espírito, esse não. Esse é sempre espiritual. Graças a Deus por isso. O que é nascido de Deus vence o mundo. Mundo aqui significa os poderes transitórios, os poderes passageiros que se opõem a Deus. Essa é a colocação de mundo aqui. Porque nós sabemos que Deus amou o mundo. Deus ama as pessoas. Mas há pessoas que se inclinam para o mal. Há pessoas que têm uma natureza pecaminosa. Há pessoas, portanto, que estão vivendo erradamente neste mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a nossa crendice, não é a nossa superstição que vai vencer o mundo, mas é a nossa fé voltada para Jesus Cristo, o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o soberano Deus no mundo, presente aqui no mundo. Se você põe a sua fé em Jesus Cristo, você será um vitorioso. Você vai, portanto, vencer o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é quem vence o mundo. É aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Você aceita essa preciosa verdade? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que ele veio ao mundo para salvá-lo? Aliás, os samaritanos disseram, mulher, já não é mais pelo teu dito, não é mais pelo que nós ouvimos de ti, mas nós agora temos consciência que ele é o Filho de Deus, é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Então, aquele que crê em Jesus, esse é o... senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o que vence o mundo. Damos graças a Deus por isso. E agora nós vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos a grande vitória que alcançamos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos-te que nos abençoes grandemente, que nos guardes de todo o mal. Por Jesus nós oramos. Amém. Lá vem o sol.